Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine na sua vida, na sua família. Ficamos felizes pela segunda oportunidade que temos nesse dia de nos reunirmos, ainda que virtualmente, nós aqui uma pequena equipe na IPC e você aí na sua casa e juntos podermos louvar a Deus, orar e meditar na palavra do Senhor. O tema do culto dessa noite é Jesus Cristo, o grande Rei. Nós temos um Rei sentado sobre o trono que reina pelos séculos dos séculos. E a Ele devemos toda a nossa adoração. Jesus Cristo, o grande Rei, deve ser reconhecido e adorado por todo ser que vive. Nós vamos iniciar fazendo a leitura no livro do profeta Daniel, capítulo 4, a partir do verso 29 a 37, onde nós temos o testemunho de um grande rei pagão que veio a se converter. É o rei Nabucodonosor. Deus é poderoso para transformar a vida das pessoas e todos devem se prostrar diante dele. Daniel capítulo 4, versículos 29 a 37. A palavra de Deus diz assim: Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. Seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém. Nabucodonosor, a duras penas, reconheceu que só existe um rei cujo domínio é eterno. Esse é o reinado do nosso Redentor, Jesus Cristo. Todos nós somos chamados a reconhecer isso. Toda língua há de se dobrar diante do Senhor. Nós vamos cantar essa verdade nesse instante. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Vamos juntos bendizer ao nosso Deus. E logo na sequência eu peço ao presbítero Lázaro que nos conduza em oração. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o
universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Oremos, meus irmãos. Grandioso Deus e Pai que está nos céus, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, ó Pai. O Senhor reina sobre nós, ó meu Deus. O Senhor é o Deus Criador, Pai, que criou esse mundo, criou o universo, criou tudo o que existe, meu Deus. Tudo que podemos ver e aquilo que não podemos enxergar, Pai. A Ti seja dado toda a honra e toda a glória, Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, meu Deus, sempre a reconhecer a Tua poderosa mão sobre as nossas vidas, possamos reconhecer, oh meu Deus, a Tua bondade, a Tua graça, as Tuas misericórdias, meu Deus, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas dia após dia, meu Deus. E nesse momento, ó meu Deus, o Senhor nos ajude a entoar culto, louvores ao Senhor em espírito e em verdade, ó meu Deus, que possamos cultuar, ó meu Deus, ao Senhor, meu Deus, sempre reconhecendo, meu Deus, a Tua poderosa mão sobre as nossas vidas, ó Deus.
Senhor, também prepara desde já o nosso coração, meu Deus, para entender e compreender a Tua palavra, meu Deus, para meditar nela, meu Deus, e também para aplicá-la em nossas vidas, ó meu Deus. Muito obrigado por tudo isso, muito obrigado, ó Deus, pela Tua bondade, meu Deus, com o perdão dos nossos pecados, é assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, o grande Rei, ordena que os reis da terra busquem ser como Ele. Acompanhem a leitura que farei do livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Deuteronômio 17, versículo 14 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres para o seu coração, para que seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que se prolongue os dias do seu reinado, ele e seus filhos no meio de Israel. Amém. Vamos louvar a Deus com cânticos congregacionais. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão
e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Diante do trono de Deus nos céus, tenho perfeita intercessão do sumo sacerdote, o amor, que advoga em meu favor. Meu nome em suas mãos está, escrito em seu coração. E enquanto nos céus ele estiver, seguro ali eu estarei, seguro ali eu estarei. Se sou tentado a desviar e vejo a culpa que há em mim, contemplo os céus e vejo então aquele que morreu na cruz. O justo Salvador morreu pra minha vida libertar, satisfazendo o Santo Deus que me perdoa ao ver Jesus, que me perdoa ao ver Jesus. Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição, o grande e imutável eu sou, o Rei da graça, o Rei dos céus. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu Deus Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu Deus Salvador. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por Jesus Cristo, nos agradecemos, Senhor Jesus, porque Tu és santo, porque Tu és maravilhoso, Senhor, porque Tu és Pai de todos nós. Nós te louvamos e bendizemos pela obra e pelo sacrifício de Jesus na cruz. Nós queremos, Senhor Deus, te louvar e te agradecer por essa oportunidade, Senhor Deus, que nós temos de estarmos, Senhor Deus, mesmo distantes, ó Pai, mesmo que seja pela internet, mas unidos, Senhor Deus, em um único sentimento, Senhor Deus, que é o de te louvar e de te adorar. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja à frente, Senhor Deus, do decorrer deste culto, ó Pai, nos abençoando, falando aos nossos corações, Senhor Deus, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Jesus Cristo, o grande Rei, conduz a Igreja na escolha dos seus oficiais.
Atos, capítulo 14, versículos 19 a 27, diz assim: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha. E, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalha. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus, para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Amém. Teremos agora um momento de oração pastoral. Meus irmãos, dentro de alguns dias nós vamos realizar na nossa igreja uma eleição para até 4 novos presbíteros. Acabamos de ler um texto que a igreja, desde os seus primórdios, ela tinha essa prática. Os apóstolos passavam fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus, e promovendo em cada cidade a eleição de presbíteros, que serão aqueles que estarão à testa da igreja. Nesse momento nós vamos orar especialmente por isso. Eu gostaria de desafiar você a, durante essa semana, os próximos dias, a orar por isso, para que Deus abençoe a eleição de presbíteros que teremos na nossa igreja. Ore, jejue por isso, clame ao Senhor. Peço que as mulheres da nossa SAF estejam em suas reuniões, lembrando de orar especialmente por esse processo de eleição que acontecerá nos próximos dias. Orem também os homens, os jovens, enfim, todos vocês procurem buscar a Deus para que, de fato, o Senhor nos abra uma grande porta para a evangelização e use homens da sua igreja para governarem o rebanho, para apacentarem as ovelhas do Senhor. Vamos orar nesse momento. Bondoso Deus e Pai, nós te somos imensamente gratos por saber que o Senhor tem fortalecido nossa alma. Ó Deus, o Senhor tem nos feito perseverar, firmes na fé. Se estamos em pé, é simplesmente pela Tua graça em nós. E em meio às lutas, tribulações, isso nos aponta que esse de fato é o caminho do reino de Deus. Nós queremos, ó Deus, te suplicar que venhas abençoar a nossa igreja local, a nossa amada IPC. Te louvamos, ó Deus, pelos anos que o Senhor tem sustentado este trabalho, que tem sido uma luz para tantas outras pessoas que jazem nas trevas, tem sido, ó Deus, um meio de edificação de muitas pessoas. Essa parte do corpo de Cristo, aqui em Canoas, tem sido de fato uma bênção para muitas pessoas. E nesse momento em que o Conselho da Igreja conclama a Igreja para esse processo de eleição de presbíteros, como os nossos irmãos no passado, há 2000 anos atrás faziam, assim fazendo hoje também, nós rogamos que o Senhor venha nos conceder a sua graça, a sua misericórdia. Sabemos que não merecemos, mas por graça, Tu queiras, ó Deus, nos conceder homens que de fato sejam um espelho do nosso grande Rei Jesus. Homens que sejam comprometidos com a Tua causa, homens dedicados, que possam servir de espelho para o rebanho, que possam, ó Deus, de fato conduzir o Teu povo e, ó Deus, assim, ver o trabalho do Senhor através desta igreja
através dos braços que essa igreja também tem estendido em outras cidades aqui no entorno, possamos, ó Deus, juntos trabalhar pela expansão do Teu reino. Conceda-nos, ó Deus, por misericórdia e graça, a bênção de, nesse processo, elegermos até 4 novos presbíteros para a glória do Teu nome. E que assim o Teu reino seja engrandecido no nosso meio. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada membro da igreja que há de exercer o seu dever e o seu direito de voto, para que, ó Deus, nós possamos, dentro de alguns dias, já poder celebrar ao Senhor e ordenar aqueles que hão de servir nesse importante ministério. Abençoa a tua igreja, abençoa os homens que estão sendo selecionados para esse fim, fazendo com que em seus corações possa arder o desejo de te servir, cientes do preço que também hão de pagar. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa igreja. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, vamos ouvir uma canção especial, que será entoada pelo nosso irmão Reis. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar
para falhar. Jesus Cristo, o grande Rei, governa a sua igreja, estabelecendo bons líderes. Antes de sermos instruídos pela palavra de Deus, através da exposição das Sagradas Escrituras pelos nosso pastor, reverendo Daniel Alves, vamos ter um momento de oração pelas nossas crianças. Oremos. Grandioso Deus e Pai que está nos céus, mais uma vez, ó Pai, oramos ao Senhor, Pai, pedindo pelas nossas crianças, meu Deus, pelas crianças da igreja, ó Deus. Ó Deus, o momento atual tem sido difícil para nós e para as nossas crianças também, meu Deus. Elas têm mudado a sua rotina, não têm ido à escola, meu Deus, não têm visto outros amigos, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor cuide das nossas crianças, ajude-as, meu Deus, a também suportar esses momentos, meu Deus, e ajude-as, meu Deus, a criar um coração grato e um coração que deseja te prestar culto, que deseja louvar ao Senhor, que deseja, meu Deus, ter interesse em ouvir os ensinamentos do Senhor, ó Pai. Abençoe as famílias, os pais, meu Deus, na condução, na criação, na instrução na Tua palavra, meu Deus. Também oramos, ó meu Deus, por aqueles na nossa igreja que têm trabalhado, ó Deus, para auxiliar as crianças, meu Deus, no culto, no ensino da palavra, meu Deus, a cada professor e a cada professora, meu Deus, que tem trazido a instrução aos pequeninos da nossa igreja, Deus. Que o Senhor esteja ajudando, conduzindo, protegendo, livrando de todo mal, meu Deus, e ajudando as nossas crianças a desenvolverem a sua fé, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome. É assim que oramos, meu Deus, e agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento para nossa edificação, vamos ler o Salmo de número 101, Salmo de Davi, que nos fala sobre o modelo de um bom rei. E aqui nós vamos extrair importantes lições para a nossa vida, pois nós estamos na iminência de ter aqui na nossa igreja a eleição de novos presbíteros. É uma grande responsabilidade governar a igreja do Senhor Jesus, ser oficial, presbítero da nossa igreja, e nós queremos que Deus de fato nos conceda a sua graça de termos homens capacitados, homens que possam ser parecidos com isso que a Escritura nos apresenta, que nós vamos ler e estudar agora. Então, os princípios que nós vamos extrair aqui, eles podem ser aplicados ao viver de qualquer pessoa que quer ser um bom líder, se aplicam a um governante, se aplicam a várias outras pessoas. Nós não temos no nosso país a figura de um rei, nós vivemos outro regime, mas os princípios que se falam sobre um rei se aplicam a um líder, e nesse sentido é que nós vamos extrair esses princípios para a nossa vida, a fim de que a gente possa ter, no meio da igreja do Senhor Jesus, homens com as qualificações de um bom líder, que possa cuidar bem do seu rebanho. E esses princípios que encontramos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento apontam para o grande líder que é Jesus Cristo, que nunca foi encontrado com falta alguma. Seu caráter exemplar inspira a igreja a viver não só tentando imitar, mas na humilde busca da presença do Senhor. A igreja e os líderes da igreja devem se espelhar em Jesus, suplicando que Deus capacite eles a serem parecidos com Jesus. Nós vemos isso na vida dos apóstolos. O próprio Paulo chega a afirmar: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo desenvolveu na sua caminhada
um caminho de santidade, uma busca intensa da presença de Deus, ao ponto de dizer isso. Nós vivemos hoje uma realidade mais triste, onde a gente não vê muitas pessoas parecidas com Jesus Cristo. Contudo, aqueles que mais forem parecidos com Cristo, certamente esses serão os melhores líderes no país, no mundo, na cidade, na igreja, nas casas. Então vamos aprender, atente para a leitura que farei do Salmo 101, que nos fala sobre esse exemplar rei. Diz a palavra do Senhor assim: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Oh, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Aos que às ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Amém. Eu gostaria de lembrar a história do grande rei Nabucodonosor, um rei pagão que realizou grandes conquistas. A Babilônia, nos seus dias, chegou ao ápice, mas também chegou à derrocada. Nabucodonosor destruiu vários povos e a sua vaidade, a sua arrogância era tão grande que ele chegou a construir uma grande estátua, possivelmente dele mesmo, depois de ter sonhos perturbadores, em que o profeta Daniel interpretou seus sonhos. Mas apesar de tudo aquilo, ele ainda não se humilhou suficientemente. E esse homem, então, que já havia sido advertido de que seria humilhado por Deus, esse homem não o fez. E a Bíblia então conta que um dia em que ele contemplava do seu palácio as suas terras, as suas conquistas e se gabava de tudo que ele era, a Bíblia diz que naquele momento Nabucodonosor começou a sofrer de algo que alguns estudiosos chamam de boantropia. Ele perdeu o juízo e começou a viver como se fosse um animal. É interessante que os historiadores, eles citam exatamente que a última vez que Nabucodonosor foi visto foi exatamente quando ele contemplava as suas terras do alto do seu palácio. A Bíblia diz que o Senhor fez ele viver como um animal, foi molhado pelo orvalho do céu, cresceram unhas, pelos, e ele perdeu o juízo. E durante aqueles dias viveu como se fosse um animal. Mas depois de um tempo, voltou a ele o entendimento. E ele então declara, como nós lemos no início do culto hoje, ele declara que, apesar de ter sido humilhado por Deus, voltou o entendimento e agora ele reconhece que existe um verdadeiro Deus nos céus, que levanta quem Ele quer e derruba quem Ele quer. Existe um rei cujo domínio é domínio sempiterno. Esse é o único digno de ser exaltado. E assim Nabucodonosor se referia ao Deus de Israel, a Yahvé. Meus irmãos, ali está dito uma verdade importantíssima. Reis se levantam, reis caem. Reinos enormes, impérios se levantaram ao longo da história e ruíram. Só existe um reino que permanece para sempre, que é o reino de Deus, cujo rei continua sentado sobre o seu alto e sublime trono.
Mas teve um momento em que ele deixou sua glória e veio ao abismo dos homens. Recebeu uma coroa, não de ouro, mas de espinhos. Morreu na cruz para salvar o seu povo. E depois, triunfando sobre a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que se humilhou foi o mais exaltado de todos, cujo nome está sobre todo nome, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse grande Rei, Jesus Cristo, é o perfeito modelo para nós. Ele deve ser reconhecido, adorado por toda a terra. Esse grande Rei é digno de nos prostrarmos, porque ele é a perfeita imagem de Deus para nós. Se nós queremos ver o modelo de um bom rei, nós não vamos procurar em Davi, nós não vamos encontrar em Salomão, em Saul ou em nenhum outro rei dos tempos bíblicos ou da nossa época, mas nós vamos encontrar em Jesus o perfeito modelo de um rei autêntico. E é esse próprio Jesus que continua governando sobre toda a terra, estabelecendo reis, derrubando reis, em outros lugares levantando presidentes, tirando presidentes. Ou seja, os líderes das nações estão debaixo do controle do grande Rei do universo, Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus, espalhada por toda a face da terra, tem um rei, que não é um pastor, que não é um presbítero, que não é uma liderança qualquer, mas Cristo continua reinando sobre o seu povo. E Cristo se utiliza então dos seus oficiais para governar a sua igreja. Nós vimos isso quando o próprio Senhor Jesus continuou agindo, quando foi assunto aos céus, através dos seus apóstolos. Os atos dos apóstolos podem ser chamados de os atos de Cristo, através do seu Espírito, na vida dos apóstolos, operando nesse mundo. E a igreja nada mais é do que o reino do Senhor, mais uma vez, uma parte desse reino, onde é governada por homens que são levantados por Deus e que Deus estabeleceu a forma deles liderarem a igreja. Nós temos no Novo Testamento, na carta de Paulo, na carta de Paulo a Timóteo, a Tito, na carta de Pedro, instruções diretas, específicas, de como os presbíteros devem agir. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos a informação de que a igreja fazia eleição desses homens, dentre a irmandade, e a escolha das pessoas não deveria ser por afinidade, por favores, ou até mesmo por amizade. Deveriam ser escolhidos as pessoas mais qualificadas. Pessoas desqualificadas não deveriam servir ao Senhor na sua igreja, por uma questão óbvia. Eles poderão botar o rebanho a perder, eles poderão ser uma má influência terrível sobre os outros, e porque eles devem, inclusive, pastorear pelo exemplo, ensinar pelo exemplo, é que se espera que eles sejam mais parecidos com Jesus Cristo. Então, antes mesmo de nos debruçarmos sobre este salmo, eu não vou trazer uma mensagem judaica, apenas como um rabino pode ler esse texto hebraico e trazer instruções. O rei tem que ser assim, 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 porque nós não vamos encontrar em toda a terra ninguém que seja desse jeito, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Embora Davi, que era rei, escreveu esse salmo e fala do seu compromisso como rei, o próprio Davi não foi capaz de cumprir isso, como nenhum homem foi capaz ou será capaz, como Jesus foi. Então, somente através de Jesus Cristo, nosso Rei, é que podemos ser capacitados para viver em santidade e cumprindo esses compromissos. Nós vimos que ele operou na vida de Pedro e transformou Pedro. Nós vimos que ele operou na vida de Paulo e transformou esse homem. Ou seja, pessoas foram mudadas. Essas pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus, essas pessoas devem ser eleitas pelo povo, então, para estar à testa dele.
E esse princípio da igreja se aplica a todos os outros lugares também. Quem são as pessoas mais qualificadas para governarem uma cidade, um estado, um país, senão aqueles que refletirem o compromisso de um fiel, de um bom líder? Então, ao estudarmos hoje sobre esse assunto, nós devemos entender que esses princípios precisam estar dentro da sua casa. Você começa liderando dentro da sua casa, você vai ver referências disso aqui. Na sua cidade, a preocupação com o seu entorno, na sua igreja, onde você estiver. Se você tem uma aplicação disso também para aqueles que têm uma influência maior do que apenas numa cidade, às vezes num estado, às vezes no país. Autoridades eclesiásticas, autoridades civis, militares, enfim. Todos aqueles que foram levantados por Deus para exercer alguma liderança, devem entender que existem algumas qualificações e alguns compromissos que precisam existir nele. Alguns autores dividem esse salmo em principalmente duas partes. A primeira parte, falando sobre os padrões para esse rei. Alguns dividem do verso 1 ao verso 4, e depois os versos 5 a 8, falando sobre o governo justo na cidade do Senhor. Eu quero subdividir mais esse texto para facilitar e falar para vocês hoje sobre o compromisso de um bom líder, e não apenas de um rei, já que nós vivemos numa realidade onde nossos governos não se utilizam dessa figura de rei. Mas os princípios que um rei deveria observar, nós também devemos. Nós lemos já hoje, em Deuteronômio, no capítulo 17, quando fala lá, quando estabeleceu um rei sobre Israel, como que ele deveria fazer? Entre outras coisas, ele deveria ser alguém comprometido com Deus, comprometido com a sua palavra. Alguém que, inclusive, fizesse um translado da lei, ou seja, eu sei toda a lei, que eu já copiei até, já escrevi, ela tirei uma cópia. Imagine que coisa boa se alguém, para ser presidente da República, para ser governador de um estado, para ser um pastor, para ser um presbítero, primeiro ele fizesse uma cópia da Bíblia. Não, faz uma cópia primeiro, para ter certeza de que você leu tudo que está ali. E ele deveria então observar isso, apegando-se a Deus de todo o seu coração, completamente em harmonia com o ensino que Paulo traz a Tito, dizendo que os presbíteros deveriam ser apegados à palavra, grudados com essa palavra, porque uma vez apegados à palavra, eles leem a palavra lê a vida deles, eles são confrontados e transformados dia após dia. E por viverem na presença de Deus, então, transformados por Deus, poderão sim ser bons líderes. Eu gostaria de subdividir esse salmo para o nosso aprendizado através de compromissos que o texto mostra, que o tempo inteiro é como se fossem votos. Olha, eu vou fazer isso, eu estou interessado nisso, mas isso aqui não são votos como de pré-campanha, que alguém diz, se eu for eleito, eu farei isso, 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 e com um mês que já está lá no poder, talvez menos até, não faz nada do que se comprometeu. Então, esses compromissos que nós vamos ver aqui, são compromissos que ele deve ter primeiramente com Deus, os versos 1 e 2 falam sobre isso. Depois, compromissos pessoais, e antes de dizer o que ele vai fazer com os outros, ele diz o que ele vai fazer com ele. Depois, um compromisso em relação às pessoas, pessoas boas, pessoas ruins que existem por aí. E, finalmente, o exercício da justiça, o compromisso que ele tem com, quando ele vê coisa errada, ele procurar de maneira justa agir. Então vamos ver, baseado nessas subdivisões que eu fiz aqui, apenas para efeito didático, para a gente aprender mais sobre o compromisso de um bom líder. Então a primeira parte do texto fala do compromisso dele diante de Deus, por isso que o Salmo começa assim, cantarei a bondade e a justiça. Bondade e justiça serão louvadas pelo salmista. Então ele diz, a ti, Senhor, cantarei. E ele canta para Deus exatamente porque Deus é alguém bondoso e justo. Em Deus nós encontramos essas qualificações muito nitidamente. E então, diante desse Deus, ele diz, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ele não vai procurar ser um líder melhor do que aquele outro.
Às vezes, na eleição de um presidente, a pessoa diz assim, olha, esse presidente é muito melhor do que aquele anterior, porque aquele outro era nível 0,3, então esse agora é nível 0,4. Então, melhor que aquele. Nosso nível de comparação não é assim, rapaz, perto daquele presbítero lá, eu dou de 1.000 dele. Aquele era nível 2, eu sou nível 2,3. E às vezes a gente vai se nivelando assim, não, perto daquele prefeito, rapaz, eu tenho condição de ser um prefeito melhor do que ele. Então as pessoas ficam olhando nisso. As mulheres também, às vezes olham, essa presidente, ela é assim, desse jeito. Não, eu sou mais eu. Olha para aquele homem ali, aquele jovem que é líder da sociedade interna. Não, naquele nível ali eu posso ser melhor do que ele. Então as pessoas às vezes se comparam umas com as outras, e aí se ela sobressair um pouquinho, então ela já se acha muito melhor. O compromisso que o texto nos apresenta é um compromisso diante de Deus. Então ele vai atentar ao caminho da perfeição, porque Deus é perfeito, Deus não é um pouquinho melhor do que ele. Deus é perfeito e nós somos imperfeitos, então ele almeja, ele nivela por cima e não por baixo, como na maioria das vezes a gente faz. Você já viu que é assim que a gente faz nas comparações? A gente olha para alguém e fala, não, eu não tenho esse tipo de prática. Ou seja, você se acha melhor do que os outros em algum aspecto, mas se for julgar todas as coisas, você vai ver que está todo mundo, esse tem um pouquinho mais disso, mas falta aquilo. Nós temos uma crise, não só no nosso país, mas também na igreja, de líderes que se destaquem por sua santidade, pela sua justiça, pela sua bondade. Então o salmista começa o salmo mostrando seu compromisso diante de Deus. A ti cantarei, cantarei sobre a bondade, sobre a justiça, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. O sábio não vai procurar se nivelar por baixo, o sábio vai procurar se nivelar por cima, daquele padrão que ele não alcança, mas que Cristo estabeleceu para nós. Você vê o Sermão da Montanha, Cristo botando princípios do Sermão do Monte, você fala, ninguém pode fazer isso, mas no próprio Sermão do Monte ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, você não consegue mesmo não, agora busque a Deus para ver se Deus não te habilitará, não te capacitará para ser muito melhor do que o que você, por sua própria força, acha que pode fazer. Então aqui ele se compromete e o seu nivelamento por cima se reflete também em outros personagens. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz que nós fomos chamados, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Não é santo e irrepreensível perante aqueles ali, corruptos, sou menos que eles. Não. Olha, está vendo o nível de liderança aqui? Tem um presbítero tal. Não, perto daquele ali eu posso ser também. Não é para nivelar por pessoas, se nivela por Deus, o santo, o justo. E aí quando a gente faz isso, dá um desespero, né? Porque você olha assim, olha, eu estava até achando que eu podia, perto de fulano ou de Beltrano, eu acho que eu até poderia ser melhor. Agora quando diz assim, perto de Deus, então cancela meu nome aí, porque eu não tenho condição nenhuma de chegar aos pés de quem Deus é. Mas aí vem a oração, o clamor do finalzinho do verso 2. Quando virás ter comigo? Aquele que quer ser um bom líder, que se compromete diante de Deus, ele fala, olha, eu vou atentar para a justiça, eu vou atentar para a bondade, eu vou procurar fazer o que é certo, eu quero sabiamente esquadrinhar o caminho da perfeição, é para isso que eu vou prestar atenção, não quero nivelar por baixo, eu quero ser uma referência, eu quero ser parecido com Jesus, mas meu Deus, eu estou tão longe disso, até quando, Senhor? Quando virás ter comigo? Só Deus pode capacitar bons líderes, e nesse sentido, a igreja precisa orar para que Deus nos abençoe com bons líderes. Bons líderes na política, bons líderes nas cidades, bons líderes na igreja, bons líderes das empresas, bons líderes nas casas. Homens e mulheres de Deus, nós precisamos de uma liderança comprometida diante de Deus.
E antes de eu prosseguir, então, pergunto, você é comprometido com Deus? Quem são as pessoas que você está vendo ao seu redor que são comprometidas dessa maneira? Aqueles que estão verdadeiramente comprometidos com Deus, esses vão atentar sabiamente para o caminho da perfeição e vão depender de Deus para todas as suas conquistas. Toda vez que tiver uma eleição, você deveria pensar nisso. Essa pessoa tem um compromisso com Deus e com a perfeição, um compromisso de cantar a bondade, de cantar a justiça, porque se não tiver essas coisas, lá na frente vai estourar todos os problemas. Dentro da igreja, fora da igreja, esse comprometimento faz toda a diferença. Agora, aplicando especificamente para nós agora, já que eu disse que estamos próximos de eleições para presbíteros aqui na nossa igreja, eu pergunto a você, homem da igreja, você que faz parte dos possíveis candidatos a essa eleição, você está comprometido diante de Deus? Ou você só está querendo porque deu vontade de participar disso? Há um compromisso no seu coração, diante de Deus, de atentar para a bondade, para a justiça, de querer ser uma referência. Você tem se nivelado por baixo ou por cima? Você tem buscado atentar sabiamente para o caminho da perfeição? Você tem se santificado, buscado uma vida de pureza? Porque se essas coisas não existem no teu coração, você não vai ser um líder que vai fazer diferença nessa terra. Você vai, no máximo, ocupar um posto, mas dificilmente vai ser alguém poderosamente usado por Deus nessa nação. Agora eu queria dizer para você que está pensando, você vai precisar escolher pessoas. Quem que você vai escolher? Procure ver assim, quem são os homens mais comprometidos que eu conheço? Quando chegar a época de eleições municipais, ou nacionais, presidenciais, ou qualquer outra que seja, você começa a pensar, quem são as pessoas que eu vejo assim com mais compromisso diante de Deus? E aqui na igreja, quem são os homens que você observa? Esse homem é comprometido com Deus. Mais uma vez eu digo, não é a capacitação dele que você tem que olhar, mas o nível de compromisso com Deus. Essa é uma pessoa que tem compromisso com a Escritura, essa pessoa tem compromisso com a oração, tem compromisso com a leitura da Palavra de Deus, com a anunciação da Palavra de Deus. Essa pessoa tem compromisso com a igreja, ela participa da igreja, ela está presente na vida da igreja, está comprometida com Deus. Essa é a primeira coisa. E eu quero desafiar você, homem, independente se você vai ser eleito, se vai participar desse pleito ou não, todos nós precisamos assumir um compromisso sério com Deus, de atentar para o caminho da perfeição, de atentar e viver, dizendo, ó Senhor, venha ter comigo para destruir do meu coração todo pecado e para me encher da Tua palavra e da Tua presença, porque somente assim poderemos ser líderes melhores. Então, nesses primeiros 2 versículos aqui, nós temos o compromisso dele diante de Deus. Vejamos agora o finalzinho do 2, agora, a segunda parte do verso 2, e o versículo 3 e 4, onde nós temos aqui um compromisso pessoal. Agora ele vai dizer o que ele está disposto a fazer. Primeiro era diante de Deus, cantando e clamando a Deus. Agora ele fala do compromisso pessoal, onde é que ele vai fazer alguma coisa. E ele começa dizendo assim, portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Ninguém vai ser líder bom se ele não começar a liderar dentro de casa. Não adianta ele ser bom lá para os outros, ele pode pintar uma imagem ótima em qualquer outro lugar, mas ele começa dentro de casa. A Bíblia diz que o presbítero, ele precisa governar bem a sua própria casa. Porque se ele não governar bem a sua própria casa, como é que ele vai cuidar da igreja de Deus, que é feita de famílias? Se ele não sabe viver com a sua esposa, como é que ele vai conseguir lidar com as crises que existem na igreja? Se ele não souber administrar o seu lar, como que ele vai administrar a igreja?
Então, ele se compromete aqui, o compromisso, portas adentro em minha casa. Não é da porta para fora, é porta para dentro. Antes de dizer para os outros, eu vou dizer em casa. Antes de dizer o que aquele marido tem que ser, o que aquele pai tem que ser, o que aquele crente tem que ser, eu vou procurar desenvolver isso dentro do meu lar. Compromisso, então, aqui do salmista é portas adentro. Você tem esse compromisso da porta para dentro e não da porta para fora? Portas adentro, em minha casa terei coração sincero. Ou seja, ele não vai viver de aparência e de falsidade. Ele não vai ter uma cara para impressionar os outros, mas ele vai ter sinceridade dentro da sua própria casa. E se ele for sincero dentro de casa, ele vai começar a ver que ele não é um bom marido, que ele não é um bom pai, que ele não é um bom filho, que ele não é tanto assim, mas ele vai perseguir ser, ele vai procurar o caminho da santidade, ele vai procurar viver os princípios de Deus dentro do seu lar. Ele não vai ser arrogante, mais à frente nós vamos ver isso. Mas ele vai ter a humildade de dizer, eu preciso aplicar isso na minha casa. Porque senão a gente vai chegar aqui com alguns candidatos dizendo, olha, eu quero ser presbítero da igreja porque na minha casa quem manda sou eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu sou um excelente líder, vote em mim, meu número, e dizer, não é assim que se faz. Embora você veja às vezes campanhas sendo feitas assim lá no mundo, dentro da igreja do Senhor Jesus não é assim, portas adentro ele vai ter coração sincero. Se ele precisar de ajuda ele vai clamar, se ele tem falhas ele vai se humilhar, mas ele vai procurar ter os princípios da palavra de Deus dentro da sua própria casa. Um compromisso pessoal começa assim. Não adianta, me comprometerei a dar emprego para os outros, a fazer aquilo para os outros, eu vou visitar vocês. Não, o primeiro compromisso é portas adentro. Eu não vou cobrar de vocês ter culto doméstico, eu vou fazer primeiro em minha casa. Eu não vou cobrar de vocês ler a Bíblia, eu vou ler em minha casa. Eu não vou cobrar dos outros uma coisa que eu ainda não faço. Por isso que o compromisso dele, antes de liderar os outros, é dentro da sua própria casa. E aí ele diz ainda nessa mesma linha, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Ou seja, a injustiça não vai estar pactuada com ele, diante dos olhos dele, ou seja, se houve alguma injustiça, no máximo ele não está sabendo ou nem percebeu, mas ele não botará isso diante dos olhos dele, está vendo que é uma coisa injusta e mesmo assim ele mantém. Aquilo que é injusto não será mantido diante dos seus olhos, ou seja, ele não vai botar intencionalmente alguma coisa injusta diante dele. Infelizmente, muitas pessoas assim procedem. Há injustiças, há pensamentos equivocados, mas mesmo assim permanecem. Não há sinceridade. Por isso que ele diz, terei um coração sincero, intencionalmente não levarei injustiça para a minha casa, para a minha vida. Se eu sei que uma coisa é errada, errado é errado. Amargo não vou chamar de doce, e nem o doce de amargo. O que é injusto é injusto. E eu deverei exercer justiça. Mais à frente veremos ele falar sobre isso. Aborreço o proceder dos que se desviam. É outro compromisso pessoal dele. Ou seja, aqueles que estavam no caminho da retidão e que nós caminhávamos juntos, que bênção. Agora, esse começou a se desviar. Eu não posso compactuar mais com isso. Infelizmente, nesse momento que há o desvio, também vai ter que ter uma ruptura. Desviou-se do caminho da verdade. Aborreço, então, o proceder desses que se desviam, ao invés de dizer, não, vamos caminhar junto, nós somos parceiros, nós somos amigos. No máximo que o bom líder vai fazer é tentar resgatar aquela alma de lá. Mas ele não tem prazer nesses que se desviam. Ele não vai se agradar disso. Pelo contrário, isso o aborrece. Observe que os sentimentos que vão existir num líder não é simplesmente aquele sentimento bondoso, de amor para com todo mundo, porque tem gente que acha que um bom líder é assim, né? Não, ele é amável, todo mundo gosta dele. Não, tem hora que ele é bravo, tem hora que ele aborrece, tem hora que ele chama a atenção, que ele briga pelas coisas que valem a pena. Ou seja,
por aquilo que é certo, por aquilo que é correto, por aquilo que glorifica a Deus. Ele tem fome e sede de justiça. Por isso que a injustiça ele não vai botar diante dos seus olhos, e aqueles que aborrecem, aqueles que se desviam do caminho correto, ele vai aborrecer. E ele diz, nada disso me pegará. O compromisso dele, então, é que essas coisas não existam, não vivam grudadas nele. No mundo de pecado sempre veremos injustiça. No mundo de pecado sempre vamos ver pessoas se desviando. Mas essas coisas não vão grudar nele. Ou seja, ele vai ter que lidar com isso, mas sem seguir pelo mesmo caminho. E finalmente, no verso 4, ele diz, longe de mim o coração perverso. Compromisso dele, porque se ele vai ser um rei, ou se ele vai ser um líder, ele vai ter muita autoridade. Ele vai ter poder de decisão, inclusive sobre a vida das pessoas. Nessa hora, se ele não cuidar do coração, ele pode agir com perversidade. E ao invés de agir de maneira justa, correta, com amor, graça, ele pode se tornar perverso. Já diz o ditado, dê um pouco de poder para o homem e você descobrirá quem ele é. Pois bem, esse rei aqui, esse líder, está dizendo, está se comprometendo pessoalmente, dizendo, longe de mim um coração perverso, um coração cheio de perversidade. E finaliza dizendo, não quero conhecer o mal. Aqui a ideia é, eu não vou me tornar alguém que vou fazer o mal intencionalmente para os outros. Eu vou procurar o viver justo, o caminho da retidão, atentarei sabiamente para aquilo que prescreve a palavra de Deus. Esse é o meu compromisso pessoal. Eu pergunto para você, qual é o seu compromisso pessoal? Você tem um compromisso de praticar o que é certo dentro da tua casa, ou seja, onde todo mundo sabe muito bem quem você é? Ou você vai viver de falsidade? Você tem um compromisso de tirar tudo que é injusto de diante dos seus olhos? Terceiro, você tem um compromisso de aborrecer todos aqueles que se desviaram da verdade, ao invés de compactuar com eles? Quarto, você tem um compromisso de afastar do seu coração a perversidade, para que no uso da sua autoridade você não age com o coração perverso? E finalmente, você tem um compromisso de não conhecer o mal, não ser alguém que intencionalmente vai agir de forma maligna em relação a outras pessoas? Esse é o compromisso pessoal que o salmista traz. Davi foi sincero ao dizer isso. Esse era o desejo dele. Nenhum coração tem condição por si mesmo de praticar isso. Mas nós precisamos pedir diante de Deus. Por isso que o primeiro compromisso é diante de Deus e depois o compromisso pessoal. A minha oração sincera é que você possa fazer esse compromisso diante de Deus, antes de assumir qualquer coisa. E pondere se realmente você poderá ser um líder que vai viver assim na igreja do Senhor. Eu não quero, com essas minhas explicações do texto, afugentar as pessoas, porque senão no final o pastor não vai ter ninguém aqui, porque ninguém se enquadra nisso, não, eu não posso, eu não sou assim. Não queremos dizer que nenhuma pessoa pode ser dessa maneira, porque perfeito, como eu disse no início, somente o Senhor Jesus. Mas existem pessoas que o coração arde de zelo pelas coisas de Deus, de amor para com as coisas de Deus, e de uma maneira sábia para poder relacionar-se com os outros. Se ele não tivesse compromisso diante de Deus, um compromisso pessoal, que tipo de compromisso você acha que ele vai ter com as pessoas? Então, a partir de agora, nós vamos ver qual é o compromisso que este homem, divinamente inspirado, disse que tinha com Deus e com ele mesmo, e agora vamos ver como isso vai refletir no dia a dia. No caso aqui, a referência era de um governo, onde ele seria rei sobre Israel. No nosso caso, isso aqui pode se aplicar a qualquer liderança. No nosso caso aqui da igreja, vamos fazer a aplicação assim. Se você está ouvindo e você é líder em outro segmento, faça as aplicações também dos princípios que nós extraímos. A partir do verso 5, então, nós temos
outras coisas que revelam isso, os versos 5 a 7. O verso 5 de uma forma mais negativa, dizendo as coisas que ele não queria ter na vida dele, e o verso 6 de uma forma mais positiva, talvez como o centro da mensagem desse salmo. Observe o que ele diz no verso 5. Qual é o compromisso desse líder, deste bom líder, em relação aos seus subordinados? Ele diz assim: ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Geralmente a gente ouve pessoas se referindo aos outros, no primeiro momento, sem olhar a própria vida e sem prestar conta diante de Deus. Esse é o grande problema que a gente vê políticos, principalmente, fazendo seus discursos do que eles vão fazer, e muitas vezes eles não fazem, porque faltam esses dois compromissos anteriores. Compromisso com Deus, compromisso pessoal. Aí eles dizem o que vão fazer com as pessoas. Aí todo mundo aplaude. Você ouviu uma pessoa dizendo essa expressão, né? Chega a dar a dizer, esse é meu candidato. Se você encontrar um homem na igreja dizendo, olha, eu já vou dizer o seguinte, se eu for eleito presbítero do conselho, e se eu ver gente fazendo fofoca, eu vou chamar no conselho para disciplinar. Aí alguém fala, gostei, esse cabo é valente, eu vou votar nele. Ou então dizer, olha, pessoa soberba, essa pessoa fica se achando melhor do que os outros, soberba, altivo, eu não vou aguentar isso não. Eu vou confrontar essas pessoas. Aí você, rapaz, eu botei fé nesse candidato. Isso só será verdade se primeiro ele tiver um compromisso com ele mesmo, no coração. E antes disso, um compromisso diante de Deus. Se isso não existir, será apenas retórica. Não vai passar de boas palavras. Ele tem muito papo e pouca prática. Mas se ele tiver os compromissos anteriores, então você vai ver, sim, homens preocupados não em fazer discurso, mas em verdadeiramente praticar isso aqui. No verso 5, duas coisas importantes aqui. Ele fala primeiro da calúnia ao próximo, ou seja, a mentira. Depois ele vai citar lá no final mais uma vez isso. A calúnia, a mentira, o falso testemunho. Isso é algo destruidor. Nós estamos vendo hoje no cenário nacional, com tristeza, os líderes se esgafinhando de lá para cá. Um fala mal desse, esse outro fala mal desse. Que péssimo exemplo. Twitter hoje, de grandes personalidades, é lugar de lavar roupa suja. Homens de verdade, eles vão enfrentar as coisas e conversar isso, e não ficar espairando a sua loucura, seus desvaneios. Ele se compromete e resolve as coisas, ao invés de ficar contando coisas, só para jogar, assim, para ver quantas pessoas vão ver. Um presbítero, um líder, em qualquer instância, deve ser alguém que não vive às ocultas, caluniando o seu próximo. Por que às ocultas? Porque ele não tem coragem de dizer abertamente. Abertamente ele vai dizer tudo dentro dos protocolos. Agora, as ocultas, vai lá e solta o seu veneno. Esse tipo de coisa, o salmista então diz, eu vou destruir esse tipo de coisa. Porque ele sabe o quanto isso é danoso. Como é terrível quando alguém destrói a imagem de outra pessoa. Por causa de fofoca, de calúnia, de conversas que você não sabe de onde vieram. Mas nós sabemos, porque a calúnia, mentira, vem do pai da mentira. Isso tudo é fabricado do inferno. É posto em fogo pelo inferno, diz Tiago capítulo 3. E acaba destruindo a vida de muitas pessoas. Um bom líder não é um homem de fofoca. Não é um homem de conta um conto e aumenta mais um tanto. Ele vai ser alguém correto, justo nesse procedimento. E se ele está vendo pessoas querendo incendiar com fofocas, ele vai lá apagar esse tipo de coisa. E chamar a atenção daqueles que estão sendo emissários do mal, sem perceber. Porque, afinal de contas, se o pai da mentira é Satanás, e a pessoa semeia a mentira, está sendo nada mais, nada menos do que um profeta de Satanás, um servo de Satanás, para destruir a vida de outras pessoas.
E um bom líder não pode suportar esse tipo de coisa. Ele deve eliminar esse tipo de coisa do seu meio. E o verso 5 ainda ele diz, o que tem olhar altivo e soberbo, ou seja, pessoas altivas, soberbas, não vão caminhar com ele. Ele não vai suportar esse tipo de coisa, porque ele sabe que essas pessoas não crescem, essas pessoas não são maleáveis, eles se acham e nunca vão mudar. Não existe oportunidade para a repreensão, para a mudança de vida. E nós todos, inclusive os líderes, precisamos ser maleáveis e ouvir o que um ao outro tem a dizer. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que o espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas. Eles devem se sujeitar uns aos outros, se sujeitando à Escritura, e devem se submeter à exortação. Afinal de contas, ninguém está isento disso. Agora, se a pessoa é altiva, se a pessoa tem soberba, ela nunca vai ser exortada, porque ela nunca erra. Um líder que não percebe as suas falhas, ou que acha que está sempre pronto, ele não vai conseguir ser uma pessoa melhor. Pelo contrário, ele vai ensinar os outros a serem assim também, pelo exemplo, e isso vai acabar destruindo a vida de outras pessoas. Não seja um líder dessa maneira. Muito bem, versículo 6 agora de forma positiva, ele fala como ele procederá com as pessoas. Aqueles que são fofoqueiros, que gostam de fazer calúnia, e aqueles que são soberbos, esses eu não quero, porque eu sei que isso causa um grande serviço. Agora, quem que ele vai trazer para perto? Esse ele quer longe. E quem que ele quer perto? Diz o texto, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. E existe gente fiel. Como é bom saber que existe sim. A gente olha no mundo pecador, isso eu não estou dizendo que eles são perfeitos, mas existe gente que é fiel, que é honesta, que é correta. Isso dentro da igreja, você vai ver que não é todo mundo da igreja que você confia plenamente. Tem gente que é fiel ao Senhor. E é interessante que os crentes são chamados de fiéis. Nós deveríamos ser fiéis. Esses que são fiéis, vem para cá. Esse eu quero do meu lado. Aquele que é ânimo dobre, ora diz uma coisa, na minha frente diz uma coisa, depois diz outra. Não, esse aqui eu quero longe de mim. Eu quero perto aqueles que são fiéis, para que habitem comigo. A ideia é que eles vão ter a companhia disso. Nós precisamos de pessoas assim. Eu sou pastor da igreja, tudo que eu mais quero é ter homens fiéis ao lado. Homens que você possa contar. Eles estão ali, eles são teus companheiros, eles habitam contigo. E mais, o texto diz assim, o que anda em reto caminho, esse me servirá. Quem que eu vou ter ao meu lado? Os líderes sempre vão ter pessoas ao seu redor, porque ele não vai liderar sozinho, ele vai ter ali pessoas que vão fazer o serviço junto com eles. E quem que eles vão chamar para perto? Exatamente aqueles que são fiéis e aqueles que andam no reto caminho, ou seja, que andam nos princípios da aliança. Esses para perto. Agora, calúnia e injustiça, esses para longe. Não quero viver com isso. Então, observe aqui, nesses versículos, então, o compromisso que ele tem diante das pessoas. Já vimos 3 compromissos aqui, de forma didática, que eu coloquei aqui para a gente pensar. Primeiro compromisso dele diante de Deus, cantarei a bondade e a justiça, e procurarei o caminho da perfeição. Depois o compromisso pessoal, portas adentro, eu teria um coração sincero, não quero saber de coisas injustas, os que se desviam eu aborrecerei, não quero agir com coração perverso e nem quero ser participante de coisas malignas. O compromisso, então, deles agora com as pessoas é exatamente aquele que calunia e aquele que é soberbo, não quero perto de mim. Quero perto de mim quem é fiel, quero perto de mim quem vive no caminho da retidão. Antes de ler a última parte, o último compromisso, que está nos versos 7 e 8, eu queria perguntar para você, se alguém fosse te chamar para estar perto de um líder, você seria enquadrado nesses fiéis e esses que andam no caminho reto? Se o líder for
um homem correto e justo, ele vai procurar esses. Agora, se ele não for, ele vai preferir aqueles outros. Dentro da igreja do Senhor Jesus, olhando para o exemplo do próprio Cristo, nós devemos ter homens inclinados a esse fim. Aí você fala, pastor, mas todo mundo da igreja é assim. Você sabe que não é. Então, aqueles que mais se parecerem com esse perfil, são os mais indicados para que você vote para serem os seus representantes, para você vote para ser os seus líderes dentro da igreja do Senhor Jesus. Por último, meus irmãos, versos 7 e 8, nós temos agora o compromisso dele do exercício da justiça. Ele disse, diante de Deus, qual era o compromisso dele. Ele acertou isso no seu coração. E ele já declarou isso diante das pessoas. Tá, mas nós vivemos num mundo caído. E quando encontrar coisas dessa, como é que nós vamos proceder? Eu disse que eu quero os fiéis da terra. Eu disse que eu quero andar com os que andam no reto caminho. E todo mundo que vem, vem com esse discurso. E de repente, na caminhada, você percebe que não é fiel, você percebe que não anda no reto caminho, pelo contrário, você percebe que anda com calúnia, anda com mentira, anda com falsidade. O que você vai fazer? Ah, pastor, fazer o quê, né? Tem que tolerar, né? Todo mundo é pecador, todo mundo erra mesmo, então, entregar na mão de Deus, né, para ver o que Deus faz. Na verdade, se é líder e tem poder de decisão, precisa ter um compromisso com a prática da justiça. O líder não é apenas um homem amoroso, ele também é um homem justo, porque Cristo revela em seu caráter tanto amor quanto justiça, bondade, lealdade, retidão e também ira divina. Então você vê que Deus, em sua perfeição, tem todos esses atributos, tem essas faces que vivem em perfeita harmonia com a verdade, com a justiça. Então os líderes devem refletir dessa mesma maneira. Então ele diz, não há de ficar em minha casa o que use de fraude. Ele já disse, portas adentro, vai ser assim. Se eu encontrar fraude entre as pessoas que me servem, que andam comigo, dentro da minha casa, o que eu vou fazer? Vou tolerar. Não, ele já disse, não vai ficar na minha casa. É aquele compromisso que você tem de cortar na própria pele. Às vezes você vê que o erro é do seu parente, às vezes é o teu filho, às vezes é a tua esposa, pode ser o erro do teu marido, pode ser que seja uma pessoa muito próxima, a tua mãe, às vezes o erro é o teu pai. Agora o ponto é, você vai romper com eles ou você vai ficar amiguinho deles para poder manter as aparências porque é de família? Observe, o amor a Deus tem que ser maior do que o nosso amor a qualquer outra pessoa. Jesus disse que aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, por amor de mim, não é digno de mim. O amor maior nosso deve ser exatamente ao Senhor. E isso vai nos levar à prática da justiça. Não há de ficar em minha casa que use de fraude. E o que profere mentiras? Eu pensava que era fiel. Eu achava aqui que era alguém que andava no caminho da retidão, mas agora está vivendo cheio de mentira, uma mentira atrás da outra. O que ele faz? O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Então a gente percebe aqui o compromisso da execução da justiça. E o verso 8 diz assim ainda, manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra. A ideia de manhã após manhã é algo diário. Alguns comentaristas, inclusive, comentam que muitas vezes os julgamentos do rei aconteciam na parte da manhã. Mas não é simplesmente isso, mas é que diariamente ele não vai ser comprometido com a justiça uma vez, pronto, já fiz, agora não faço mais. Ele vai ter sempre que agir assim. Diariamente, ele tinha um compromisso de destruir os ímpios da terra. Ou seja, ele não vai viver de mãos dadas com o pecado. Ele não vai viver de mãos dadas com aquilo que é errado. Eu te amo, meu irmão, em Cristo Jesus, mas essa prática é errada. Eu não posso ter pacto com isso. O líder não pode viver compactuado com isso. E é por isso que a vida de um líder, muitas vezes, é uma vida tão solitária. Porque, às vezes, a pessoa acha que é por causa da amizade, ele vai sempre me tolerar. E, às vezes, o líder vai ter que confrontá-lo.
vai ter que chamar atenção. Às vezes por fora está ali chamando atenção e por dentro está chorando. Está doendo mais nele às vezes do que no outro. Mas o líder tem que ser firme e fiel. Ele não pode permitir que tudo vá acontecendo de qualquer jeito e ele precisa exercer a justiça. O que usa de fraude não ficará. Profere mentiras, não permanecerá. Os ímpios na terra diariamente vão ver o caminho da impiedade para eliminá-lo daqui. E aí ele finaliza dizendo, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. O compromisso do rei, imagine Jerusalém, com tantas coisas para serem feitas, vamos estabelecer lideranças que possam ser fiéis, lideranças que possam andar na retidão. E se não andarem, essas pessoas precisam ser disciplinadas, precisarão ser eliminadas, no sentido de que a cidade seja limpa. Ou seja, aplicando isso para a igreja, Deus vai utilizar-se dos seus líderes para também purificar o rebanho. A disciplina eclesiástica se aplica também, e quem a aplica são exatamente esses líderes. Agora, se eles não tiverem compromisso, todos vão fazer o que quiserem e a liderança vai só dizer, vamos orar, né? Todo mundo peca, todo mundo erra, e vai se tolerar o pecado. Isso não é o exemplo que se deve imitar. Pelo contrário, isso é algo que é nojento aos olhos de Deus. Meus irmãos, hoje nós podemos aprender sobre o compromisso de um bom líder. Compromisso que ele deve ter diante de Deus, compromisso que ele deve ter dentro do seu coração, compromisso em relação às pessoas e o compromisso do exercício da justiça. Se nós formos sinceros, nós vamos ver que nós estamos muito longe desse compromisso aqui, desse líder. Mas Cristo foi esse líder, comprometido com toda a palavra de Deus, comprometido e praticante de tudo isso. Assim ele agiu, e ele é quem pode nos habilitar a viver dessa maneira também. Devemos procurar ser mais parecido com ele. Nabucodonosor, como eu citei no início, foi um rei que fez muitas destruições por onde ele chegou. Foi um rei que agiu com a mão sem honestidade, sem justiça, com mão pesada, destruindo os povos, mandando matar pessoas, interessado apenas nele mesmo. A sua arrogância, a sua soberba, fez com que ele se arruinasse. Mas mesmo para Nabucodonosor houve esperança. E no final de sua vida ele pôde se arrepender, se converter e exaltar ao verdadeiro líder e rei, que é o Senhor nosso Deus. Se Nabucodonosor teve esperança, pode ter esperança para você também. É Deus quem levanta as autoridades, é quem derruba as autoridades. Se nós estamos vivendo épocas de maus governos no cenário político nacional, se nós temos vivido uma realidade de poucos homens que podem ser irrepreensíveis e bons líderes na igreja, nós devemos ter esperança, porque Deus pode sim, mesmo no meio do caos, levantar pessoas. E esses maus exemplos que temos aí, Calvino já comentava dizendo, o mau governo é como se fosse um azorrague de Deus para disciplinar o seu povo. Então, se nós temos vivido essa escassez de boas lideranças, isso é um reflexo claro de que Deus não está satisfeito com o nosso procedimento. Mas esse que é o Rei de toda a terra, o Rei do universo, Ele pode nos levantar também. Portanto, ore a Deus, suplicando ao Senhor que transforme sua vida, que converta seu coração. Ore a Deus para que você possa ser encontrado como um verdadeiro servo do Senhor. E quando houver oportunidade de eleições na igreja, nós possamos ter homens mais comprometidos com Deus. Homens desse calibre que acabamos de ler. Homens que vão vivenciar essas realidades. Quando tiver eleições municipais, nacionais, vocês possam também olhar para esses modelos bíblicos e dizer, aqueles que mais parecerem com esse compromisso, é desses que eu vou votar. Que nós possamos ter mais discernimento na escolha das pessoas e não sermos enganados
por um sorriso ou por discursos bonitos que são feitos. Observe a vida e os compromissos que essa pessoa demonstra com Deus, com ela mesma, da porta para dentro, em relação aos outros, e o fiel exercício da justiça. Nós, aqui na terra, vamos sempre viver, sem perceber isso, de uma forma abundante. Vamos sempre ver a realidade com líderes que não vão agir dessa maneira. Mas nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habitam justiça. E pensando naquele modelo perfeito, é que nós começamos a praticá-los aqui. E por pensar naquele modelo perfeito, eu quero finalizar mostrando a cidade limpa do nosso Deus. Como o nosso líder principal, Jesus, fez tudo o que precisa ser feito, como ele foi cumpridor de todos os seus compromissos, e olha a cidade que ele limpou, e como é que ele deixou esse cenário, que também é o cenário, olha como ele deixou sua igreja, pela liderança dele, ele como cabeça da igreja, olha o que ele fez, que está relatado, que acontecerá, nós veremos isso na glória dos céus. Apocalipse capítulo 21, o texto diz que vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis que faço novas todas as coisas. Olha que majestoso retrato da obra completa do melhor e maior de todos os líderes, Jesus. Olha como é que ele deixa a cidade. E aí ele prossegue: quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Observe que Jesus, o líder maior, ele amorosamente salvou seu povo, mas ele também exerceu justiça, trazendo condenação para aqueles que viviam entregues ao pecado. E agora, nessa nova cidade, tudo é belo e perfeito. E ele diz: na cidade, a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Não vi santuário, porque seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, porque a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. O rei dessa cidade, o prefeito dessa cidade é o Senhor Jesus. E tudo é perfeito e glorioso. É a sua igreja, é o cabeça da igreja, purificando a sua igreja, as suas cidades. O texto diz: nela nunca jamais penetrará coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Meus irmãos, olhando para esse retrato perfeito, que o líder perfeito foi capaz de conquistar na cruz do Calvário, que com certeza será assim, que nós possamos nos inspirar nesse exemplo, para sermos bons líderes também. Nos comprometamos com as mesmas coisas, e Deus nos usará para sermos seus instrumentos nesse mundo de trevas. Que Deus nos abençoe. Amém. Jesus Cristo, o grande Rei, domina sobre tudo, reinando para sempre. Vamos, nesse momento, em resposta à mensagem que ouvimos, declarar que recebemos um pendão real. Nosso Rei nos entregou. Vamos lutar bravamente por Ele, anunciando a sua palavra. Aí no 304, pendão real. Um pendão real vos entregou o Rei, a vós, soldados seus,
Corajosos, pois em tudo defendem, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já terríveis batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e ao seu real pendão. Os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Assim como Davi estava determinado a limpar a cidade do Senhor, a trazer para perto aqueles que estavam comprometidos com Deus e querer longe aqueles que não tinham compromisso com o Senhor, que nós possamos, como cantamos, estar prontos a viver e a morrer pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Os dias são maus, mas Cristo é presente. E mesmo em meio às lutas e aflições, Ele promete estar conosco. Vamos orar nesse momento, finalizando o culto nesta noite e as atividades desse dia. Oremos. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado por saber que Tu és o nosso grande Rei. Nunca deixou de ser. Seu trono nunca será tomado por ninguém. O Senhor reina pelos séculos dos séculos. O Senhor reina para sempre. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor que governa a sua igreja concede também, vocaciona pessoas, concede dons aos homens para que eles possam receber o bendito ofício de serem presbíteros, diáconos da tua igreja. E nesses dias que antecedem, então, ao nosso momento de eleição de presbíteros, mais uma vez nós rogamos, dá-nos, ó Deus, homens comprometidos contigo e com a sua palavra, e livra-nos, ó Deus, daqueles cuja alma é vendida ao pecado, que, ó Deus, usam de fraude, de injustiça e de língua enganadora. Dá-nos, ó Deus, a graça de vermos pessoas que, portas adentro, se comprometem a viver conforme a tua palavra, que vivem, ó Deus, refletindo o caráter de Jesus, o nosso grande Rei. Dá-nos essa bênção, Pai. Nós precisamos tanto disso, não apenas na nossa igreja, mas nas igrejas cristãs espalhadas pela face da terra. Ó Deus, vivemos uma época de crise de liderança tão grande. Ó Deus, ajude-nos a olharmos para o Senhor, imitarmos os seus passos, seguirmos nas mesmas sendas de abnegação e justiça. Ó Senhor amado, abençoe também o nosso país. Dá-nos, ó Deus, desde as lideranças maiores às menores, cidades, estados e na nossa federação, homens comprometidos, homens, ó Deus, que de fato têm compromisso contigo, têm compromissos pessoais, que estão comprometidos com o povo e que são justos e corretos em seu proceder. Dá-nos, ó Deus, a graça de vermos isso
pelo mundo tão envolto em lideranças corrompidas. Dá-nos a graça de ver isso mudar. É a nossa petição. Gratos fazemos em nome de Jesus. Amém. Recebam, irmãos, a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. 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 Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por sua